Bom dia. Irmãos, eu prefiro gastar tempo, né, buscando de Deus, meditando a palavra, estudando e repassando alguns versículos para vocês, para que assim como Deus ele tem aberto o meu entendimento, Deus pelo poder da palavra dele venha também abrir o teu entendimento. Então eu quero passar um tempo com vocês que têm me acompanhado no WhatsApp, trazendo alguns ensinamentos. Eu peço que você não tenha de forma alguma preguiça de ouvir e de acompanhar esses áudios que eu vou estar mandando. Eu vou estar mandando uns áudios trazendo algumas reflexões sobre o batismo do Espírito Santo e sobre a oração em língua, as orações em línguas e a sua importância, para que você possa compreender os valores e para que você possa compreender essas ferramentas espirituais que Deus ele tem disponibilizado para a igreja. Então, existem algumas objeções, né? Eu vou falar da primeira objeção de pessoas que não creem no batismo do Espírito Santo e na oração em língua, né? Então, uma das objeções que algumas pessoas elas questionam é tipo, mas se Jesus não falava em línguas, por que eu devo falar em línguas? Então, é bíblico esse raciocínio? Vamos entender, por meio da palavra, se esse raciocínio é bíblico ou não. Primeiramente, você pegue a sua Bíblia, para que você possa acompanhar junto comigo essas reflexões. Hoje eu estarei mandando um trecho, amanhã eu estarei mandando outro trecho, e durante um período de tempo eu vou estar mandando alguns trechos para ir tirando essas dúvidas que aparecem, mas elas serão tiradas por meio da palavra. Então, pega a sua Bíblia, abra em Isaías capítulo 28 e vamos ler o versículo 11 e o versículo 12. No versículo 11, Isaías, como profeta de Deus, ele fala por meio de uma inspiração divina, né? E por meio de uma inspiração divina, Isaías diz: pois bem, com lábios trôpegos e línguas estranhas, Deus falará a este povo. Deixa eu colocar em outra versão aqui. Eu vou colocar na versão... Deixa eu ver aqui. Eu vou botar a versão Almeida corrigida e revisada fiel, né? Ela diz assim, versículo 11: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Versículo 12, a qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Amém? Então no versículo 11, Isaías diz: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Ou seja, Deus ele mostrou a Isaías a oração em línguas que seria dado como ferramenta para a igreja do Senhor, né? A Bíblia diz, Isaías disse assim por lábios gaguejantes, e por outra ele viu Isaías como algo gaguejante, que ninguém entende, porque na verdade a oração em língua ninguém entende, e o apóstolo Paulo diz que em espírito fala mistério. E por outra língua, tá vendo? Que é uma língua especial que Deus nos deixou, falará
a este povo. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. E versículo 12 diz, ao qual diz, este é o descanso, quer dizer, a oração em línguas é o descanso que Deus deu à igreja. Aí diz, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, é um refrigério, porém não quiseram ouvir. Então, é correto dizer, não, eu não vou falar porque não necessito, porque Jesus não falava. Mas por que Jesus não falava? Porque Jesus não falava, mas é necessário que não existisse a oração em línguas? A pergunta é. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você pode abrir aí, juntamente comigo. Eu tenho certeza que você vai entender a palavra de Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos ler junto. Para você entender, Atos dos Apóstolos foi a continuação que os apóstolos deram dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já estava à destra de Deus. E a continuidade seria encaminhada pelos apóstolos, não é? E ali o nascimento da igreja de Cristo. E o versículo 1 diz, e cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecoste era o quê? Era uma festividade que existia na época. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Quer dizer, eles estavam lá em um local, os apóstolos e os discípulos. E a Bíblia diz no versículo 2, de repente veio do céu um som, como de um vento, vermente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Aí no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha aí, o Espírito Santo era a promessa que Jesus tinha falado, o Espírito Santo desceu e eles foram o quê? Foram cheios do Espírito Santo. E a continuação do versículo diz, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então eles receberam, eles foram preenchidos, eles foram cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo autorizou a eles que eles orassem uma linguagem, como Isaías diz, que traria descanso para eles, traria descanso, traria paz, que é esse dom que Deus deu a todos que foram cheios do Espírito Santo e concedeu essa oração em línguas, que a mente não entende, mas que o Espírito fala mistérios com Deus. Aí diz que começaram. Então eles que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, né? Então, o batismo do Espírito Santo, o dom de falar em línguas, foi concedido sim por Jesus, para todos aqueles que creem no Evangelho e que creem na palavra do Senhor. Em Marcos, agora você abre em Marcos, capítulo, nós vamos finalizar a parte de hoje, para amanhã nós meditarmos mais em um trechinho. Marcos capítulo 16, versículo 17 e o 18. Jesus diz assim, no versículo 17, agora foi o próprio Jesus que falou, e estes sinais seguirão os que creem. Quem creem é todos aqueles que creram no Evangelho. Quais são os sinais que vai seguir? Por que não está seguindo na vida de algumas pessoas? Porque não creram. Mas se você crer, eles devem seguir você. E esses sinais seguirão os que creem. Aí vamos ver quais sinais. Em meu nome, tudo é pelo nome de Jesus, tá vendo? Em meu nome. Essas autorizações acontecem por causa de Jesus e do seu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Primeiro sinal, expulsar demônios, tá vendo? Segundo sinal, falarão novas línguas, tá vendo?
Qual é o segundo sinal? Onde você está me ouvindo, repita. Falarão novas línguas. Primeiro sinal, expulsar demônios. Segundo sinal, falar em línguas. Falar em línguas. É essa linguagem sobrenatural que, quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele nos autoriza que fale. Nós não entendemos com a mente, mas em espírito estamos conversando mistérios com Deus e edificando a nossa santíssima fé. Então, falarão novas línguas, segundo sinal. Terceiro sinal, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Quer dizer, serpente é uma representação de qualquer obra de demônios, né? Nós teremos essa autoridade, representa essa autoridade. E diz assim, e por causa disso eles não têm poder para te fazer dano algum. E o quarto sinal, imporam a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. São os sinais que seguirão os que creem. Agora, o segundo sinal, que é o enfoque que nós estamos tendo, falarão em novas línguas. E quem deu essa instrução de Marcos capítulo 16? Se você ler o capítulo 16, você vai perceber que essas instruções estavam sendo dadas por Jesus Cristo aos discípulos e aos apóstolos. Há quem diga outra objeção e diga assim, mas é para os apóstolos, foi para os apóstolos, não é para ninguém, só foi para o tempo deles. Mentira. Quando Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem, se fosse só para os apóstolos, ele teria dito, serão para os apóstolos a quem eu escolhi. Não, mas ele disse, seguirão aos que creem. Então, quem é que crê? São pessoas. E você é uma delas que pode crer e pode receber esse dom especial de Deus. Que Deus te abençoe. Medita nesses versículos e amanhã nós vamos meditar em novos versículos que vai te abrir teu entendimento. Em nome de Jesus.